Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai criar nossa página de orientações. Vocês lembram que lá no repositório de trabalho a gente criou esse documento, que é o documento de orientações do curso. Ele esclarece as principais dúvidas esperadas no curso. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar esse documento lá na seção de informações importantes. Esse documento ele vai ser uma página aqui no nosso ambiente virtual, tá? E a gente vai copiar o conteúdo do documento de orientações para a página que nós vamos criar no ambiente. Então vamos fazer isso. Bom, eu venho aqui na nossa sala de trabalho com o modo de edição ativo e clico em adicionar uma atividade ou recurso e venho aqui embaixo e adiciono uma página. Dou o nome dessa página de orientações do curso, dois pontos, comece por aqui. Vamos corrigir. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero garantir, eu quero informar para o participante que esse local é o primeiro local que ele deve acessar. Então ele deve começar por aqui. Por quê? Porque ele vai ter todas as orientações do nosso curso. Não é no campo descrição que eu vou colocar aquele texto, aquelas imagens. É no campo conteúdo da página. Tudo bem? Então vamos lá. Para facilitar aqui para a gente, o que eu fiz? Bom, você poderia sair criando, digitar, colocar as imagens do jeito que está aqui. Mas eu acredito que facilita muito a gente usar uma tabela para separar a imagem daqueles números do texto que fica na direita. E essa tabela eu já deixei criado um objeto HTML com uma tabela para a gente usar nesse caso. Então eu vou no Guia EAD do IFG, seleciono aqui Espaço do Professor, vou lá em Objetos, exemplos de objetos HTML, e lá mais para o final da página a gente tem algumas tabelas. Não é essa tabela estilizada, é uma tabela simples. Tá vendo? A gente tem uma tabela simples aqui e eu vou copiar esse código HTML. Tudo bem? Olha só, isso daqui não é obrigatório. Você pode criar um texto simples, com algumas imagens ou mesmo sem imagens. Mas do jeito que eu estou fazendo aqui, eu quero mostrar para vocês as potencialidades que a gente tem, inclusive, no editor de textos. Então, vocês viram? Esse objeto HTML, eu selecionei tudo e copiei. Tudo bem? Agora eu vou lá na minha página, passo para o modo HTML e colo. Olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui algumas linhas em branco mesmo. E daqui a gente já pode começar a criar as nossas orientações. Eu sei que eu tenho 7 linhas aqui, eu preciso criar mais 2. O que eu faço? Eu seleciono a última linha, por exemplo, e venho aqui em tabela. Tabela, inserir linha após. Novamente, tabela, inserir linha após. Agora eu tenho 9 linhas. Por que eu tenho 9 linhas? Porque no meu documento aqui de orientações eu tenho 9 itens. Então eu posso adicionar linhas de acordo com os números, com o número de itens que eu tenho aqui no meu documento de orientações. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é adicionar essas imagens dos números. Tá? Então o que eu já fiz? Eu deixei uma pasta aqui, uma pasta de imagens, números, com todos esses números. Deixa eu voltar aqui para carregar. Então tem aqui todos esses números, de 1 a 10. Então vou abrir um aqui para vocês verem. Então, onde é que eu peguei esses números? Lá no Canva. Então eu salvei as imagens e salvei aqui no meu computador para facilitar. Então vamos lá. Eu seleciono aqui o nosso editor de textos. Para facilitar, eu gosto de trabalhar com ele maximizado. Então o que eu faço? Para eu adicionar o número aqui nessa primeira coluna e nessa primeira linha, eu posiciono o cursor na coluna, na célula que eu quero salvar, vou lá na minha pasta e arrasto e solto. Olha só, arrastei e soltei, já está no lugar certo. E assim a gente faz com todos os números. Tá vendo? Esse aqui não está certo, então dou um Ctrl Z. Posiciono o cursor do meu mouse na célula que eu quero soltar, arrasto e solto. Vamos fazer isso aqui algumas vezes para a gente pegar o jeito. Então, posiciono o cursor, arrasto e solto. Posiciono o cursor na célula que eu quero, arrasto e solto. Vamos fazer até o item número 6. Agora, a gente já pode começar a adicionar os nossos textos. Para facilitar, eu vou deixar essa tela do lado esquerdo e vou colocar a tela do nosso documento do lado direito. Como é que eu faço aqui? Eu vou copiando item por item.
Então copio aqui por onde começo e colo. Eu posso até dar um Ctrl Z, aliás um Ctrl V de colar, mas assim o Moodle pega também a formatação do documento. Então eu gosto de trabalhar com o colar sem formatação, porque depois eu posso colocar a formatação que eu quiser. Dou um Enter, seleciono o texto aqui, novamente, botão direito, colar sem formatação. Depois eu vou me preocupar com a formatação. Vamos fazer mais alguns aqui. Copio, colar o texto sem formatação, seleciono o meu texto, dou um Enter e colo sem formatação. Aqui eu já posso ver que tem um texto, uma parte em negrito. Já posso fazer isso aqui para a gente adiantar. Então tem uma parte em negrito. Vamos seguir. Copio o item 3, colo sem formatação, dou um Enter, seleciono essa linha, dou um Enter, né? Já dei um Enter aqui, e colo sem formatação. Olha só o que acontece quando a gente seleciona todas essas linhas e tenta colar. Ele vai colocar essas informações uma em cada célula e não funciona, olha só. Tá vendo? Não funciona. Nesse caso aqui, eu teria que copiar item por item. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Segundo quiz, sem formatação. Terceiro quiz, clico aqui. Dou um Enter bem rapidinho, sem formatação. Olha, isso aqui que eu estou fazendo, claro, como eu já fiz no nosso documento, por isso eu estou copiando e colando. Mas se você estivesse trabalhando diretamente aqui no Moodle, você estaria escrevendo diretamente nessas células. Não tem problema, mas o que a gente faz é tentar fazer esses documentos previamente para facilitar a nossa vida. Não é mesmo? Então, já vou colocar aqui totalizando 100 pontos. Depois eu vou me preocupar com a formatação disso. Vamos passar aqui para o item 4, bem rapidinho. Colar sem formatação, seleciono o texto, venho aqui, dou um Enter e colo o texto. O item 5, que era onde eu queria chegar com vocês, porque a gente tem outras imagens aqui. Aí no item 5 a gente eu paro o vídeo, continuo aqui sem gravar para a gente passar para o próximo vídeo. Acho que até o item 5 já dá para ver bem a intenção e como trabalhar com essas páginas aqui no Moodle. Então colo, seleciono o texto, venho aqui, dou um Enter e colo novamente. E olha só, agora eu vou adicionar algumas outras imagens. Então eu dou um Enter, vou lá na minha imagem que já está pronta, que já está salva na minha pasta, arrasto e solto. Vamos ver que imagem que é essa. É do progresso no curso. Então venho aqui, arrasto e solto. Por quê? Porque eu posicionei o cursor no lugar que eu queria salvar essa imagem. Dou um Enter, acredito que tem mais um pouco de texto, seleciono o texto, venho aqui, botão direito do mouse, colar texto sem formatação. Dou outro Enter e tem outra imagem. Que imagem que é essa? Vamos ver aqui. É a imagem dos requisitos de conclusão. Vamos conferir? Pronto, abri a imagem, vi que arrasto e solto a imagem aqui embaixo. Tem mais um pouco de texto, copio o texto, posiciono o cursor do lado direito da imagem, dou um Enter e colo o texto. Colei o texto sem formatação. Só para a gente terminar, vamos colar também o item 6 aqui, para já ficar completo a nossa tabela. Então vamos lá, copiei, colei, sem formatação, e tem outra imagem. Venho aqui, dou um Enter, vou lá na minha pasta. Que imagem que é essa? É a mensagem de conclusão do tópico. Arrasto e solto a imagem. Olha só. Bom, agora a gente copiou e colou boa parte do nosso documento de orientações. Não vou colar o restante para esse vídeo não ficar tão grande assim. Volto aqui no Moodle, vou maximizar para a gente visualizar como é que tá. Veja só. Agora eu vou ajeitar um pouquinho esses cabeçalhos, vou colocar em negrito. Você, além de colocar em negrito, poderia mudar de cor, por exemplo. Poderia colocar verde, azul, a cor que você quiser. Então eu vou colocar só negrito aqui para diferenciar esse título aqui de cada item. Mas você poderia colocar da forma que
te interessar, que chamar mais a atenção para o seu texto. Tudo bem? Agora eu vou minimizar aqui, alternar para a tela menor e vou salvar e mostrar. Olha só que interessante. A gente tem os itens da nossa orientação já sistematizados um embaixo do outro com aquele separador que eu coloquei lá no arquivo. Por quê? Porque a gente usou o objeto HTML lá no Guia EAD e facilitou para a gente estruturar o conteúdo. Mas você, como eu disse, você pode usar uma página simples e sistematizar esse conteúdo, só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Tudo bem? Então essa foi a nossa página de orientações. Eu vou parar o vídeo por aqui, vou terminar de construí-la e te vejo no próximo vídeo. Até mais!